Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1,5. Capítulo 181. Uma nova era de exoesqueleto. Lili, depressa! A transmissão ao vivo do lançamento do SKTS está prestes a começar. Você não vai chegar a tempo se não correr. Depois da aula, Ji Yanran e Ku Lili atravessaram rapidamente pelos corredores do campus. Quando chegaram sem fôlego no dormitório, Ku Lili viu Ji Yanran ligar o aparelho e assistir ao lançamento do SKTS. Ela ficou bastante aliviada e disse: "Felizmente conseguimos chegar a tempo." "Você está acabada, Yanran. Você ainda é aquela garota que é desejada por todos e nem sequer dá uma olhada para os outros. Você acabou caindo no colo de Ansem." Ku Lili olhou para a expressão de Ji Yanran e disse sem acreditar no que estava vendo. Ji Yanran corou subitamente. "Quem disse que eu estava olhando para ele? Eu simplesmente quero checar o SKTS. É um produto revolucionário." "Ah! O produto? Por que está olhando para os competidores então?" Ku Lili perguntou com um sorriso leve. Ji Yanran continuou discutindo. "Isso é porque ele me prometeu o prêmio. Caso contrário, eu nem olharia para ele." "Pare de falar merda. Eu sei tudo sobre a coleção de exoesqueletos da sua família. Você tem até o histórico exoesqueleto da Batalha do Planeta Servo Preto. Você espera que eu acredite que se importa com esse exoesqueleto?" Ku Lili enrolou os lábios. "E daí? Eu gosto de assistir meu namorado." Ji Yanran nem se importava no momento. Berro. "Você não é mais a mesma." Ku Lili ficou surpresa ao ver Ji Yanran assim, mudando de uma deusa para uma garota comum. Asterisco, asterisco, asterisco. No lançamento, várias mídias e consumidores aguardavam o lançamento do SKTS. Estava ainda mais cheio do que Liu Shangmin tinha imaginado. Embora houvessem muitos comentários ruins na Skinny, muitos foram simplesmente atraídos por esse exoesqueleto polêmico. Quando Liu Shangmin subiu ao palco, as mídias estavam todas tirando fotos desesperadamente. Repórteres, que queriam fazer perguntas, foram todos interrompidos pelos seguranças. "Não vou dizer nada, apenas peço que aproveitem a obra-prima recente da Diga." O portão foi levantado depois que Liu Shangmin terminou de falar. Caixas com TS gravados nelas estavam arrumadas nas prateleiras de um enorme depósito. "Parece igual ao do comercial." "Com certeza parece. É apenas o visual. Seu desempenho pode ser diferente comparado ao do comercial, né?" A mídia e aqueles que queriam comprar o SKTS estavam olhando para as fileiras de caixas prateadas. De repente, eles viram duas pessoas caminhando do depósito para o palco. "Olhem, é Yu Qianxun e Ansem. Eles também estão carregando os SKTS." Os jornalistas estavam tirando fotos o mais rápido que podiam. E, neste momento, Ansem e Yu Qianxun trocaram um olhar e ativaram seus SKTS, jogando os exoesqueletos no ar. Igual às cenas do comercial, as caixas prateadas viraram um líquido prateado e fluíram para baixo, transformando-se em partes do exoesqueleto e armando os dois. Muito em breve,
Dois SKTS estavam na frente das pessoas. SKTS fabricados por Digan estão oficialmente no mercado. Yu Qianxun e Ansem operaram os exoesqueletos para o local da competição e iniciaram uma demonstração. As técnicas que eles usaram deslumbraram todos. Caralho, é verdade. Tudo no comercial é verdade. Um exoesqueleto biológico é muito impressionante. Puta que pariu! Até mesmo aquele movimento é possível. Diga é demais. É realmente um produto revolucionário da época. Meu sonho de consumo. Uma nova era de exoesqueletos finalmente chegou. Uma revolução de exoesqueletos. Não empurra. Cheguei primeiro. Asterisco, asterisco, asterisco. Todo o site ficou uma loucura. Por mais caro que fosse, todas as 100.000 unidades do SKTS foram vendidas quase num piscar de olhos. Muitos se arrependeram de chegar tarde demais. E após o lançamento do SKTS, a competição de exoesqueletos da Digan começou oficialmente. Neste dia, quase toda a mídia ficou louca pelos SKTS. E aqueles que colocaram as mãos em um começaram a se gabar. Uma variedade de vídeos sobre testes, operação e primeira impressão dos SKTS se tornou viral. Era como se tivesse apenas esse modelo de exoesqueleto em toda a aliança. Aqueles que estavam interessados nos SKTS, mas hesitaram por causa de todos os rumores, ficaram muito arrependidos. Deng, filho do céu, quebrou um copo de vidro. Era a abertura das finais da Copa Estrelada, mas quase não tiveram relatos sobre a Copa Estrelada. Quase todos os meios de comunicação optaram por cobrir Digan e os SKTS. Essa foi a maior perda da Copa Estrelada. E o que piorou foi que o porta-voz dos SKTS era Ansem, quem filho do céu devia ter matado há muito tempo. As grandes finais da Copa Estrelada mostraram-se muito calmas. Os finalistas ficaram bastante tristes em vir. Se eles soubessem o quão bons os SKTS seriam, teriam se inscritos na competição de exoesqueletos de Diga em vez da Copa Estrelada. Ambas as competições eram comerciais de qualquer forma, então tudo o que importava eram os prêmios. E como podia um exoesqueleto do grupo estrelado se comparar ao SKTS, pois era a melhor e edição limitada? E como a maioria dos craques preferiram participar da Copa Estrelada, a competição não foi tão acirrada na primeira competição de exoesqueletos da Diga. Muitos dos candidatos eram os jogadores reservas de equipes famosas. Pois não tiveram chance de competir na Copa Estrelada, decidiram competir na competição de exoesqueletos de Diga. Esse também foi um fato que contribuiu para o primeiro lugar de Ansem na competição da Digan com 9 vitórias. O segundo lugar ficou com Yu Qianxun. Ela só perdeu para Ansem. Os padrões vermelhos e azuis nos SKTS de Yu Qianxun e Ansem respectivamente atraíram também muita atenção. Muitos requisitaram para adicionar padrões ao seu próprio SKTS, e tiveram resposta de que isso foi concebido apenas para os porta-vozes e não seriam vendidos no mercado. Capítulo 182 – Bestas de Penas Negras. Neste momento, a série SK tornou-se sinônimo de exoesqueleto de alta qualidade. Ansem também virou uma celebridade entre os não evoluídos. No abrigo blindado de aço, Yan Mania regalou os olhos,
enquanto encarava Ansem. Por quê? Por que recusou se juntar ao novo esquadrão de Digan, Lobo SK? Igman Lee não conseguiu entender esse ponto. Diga ofereceu excelentes condições a Ansem para que endossasse seu novo exoesqueleto Lobo SK de 4 patas, mas Ansem recusou a oferta. Na opinião de Igman Lee, Ansem estava sendo apenas arrogante. Ele pensava que se tornou uma grande estrela depois de filmar um comercial. Por que você recusou? Qin Shu olhou para Ansem e perguntou calmamente. O endosso pode me trazer muita riqueza e popularidade. Ansem fez uma pausa e continuou em seguida, mas meu objetivo não é virar uma grande estrela, e endossamento ocupa muito tempo meu. Não quero perder tempo nessas coisas. SKTS foi o suficiente por agora. Por favor, explique meu nome e rejeite a oferta da Diga. Acredito que você também não iria querer me ver reprovar na avaliação semestral. Qin Xuan sorriu e disse, já que você decidiu, responderei a Diga, e você vai poder se concentrar em outras coisas. Obrigado, capitã. Ansem ficou feliz de estar trabalhando para Qin Xuan, que era uma chefe admirável, em todos os aspectos. Depois que Ansem saiu, Igman Lee ficou muito perplexa. Ela olhou para Qin Xuan e disse, capitã, por que concordou com a recusa? Isso faria com que ele e o esquadrão especial fossem mais reconhecidos. Qin Xuan sorriu, um endossamento não significa muito. Ele já fez o bastante. E estava certo de que o esquadrão especial não precisa de um estudante expulso. Você acredita mesmo no que ele disse? Igman Lee arregalou os olhos. Ele estava exagerando, mas estava certo sobre uma coisa. Se a sua própria força não consegue acompanhar a fama, então tudo é simplesmente supérfluo. Ele não deve perder tempo mesmo com a vaidade. Qin Xuan fez uma pausa e disse, rascunhe um documento para recusar o pedido de endossamento de Digan, por favor. Ansem estava levando Wang Mengmen ao deserto sobrenatural. Com o objetivo de obter a licença de classe S o mais rápido possível, Ansem não poupou esforços para levar Wang Mengmen a fim de maximizar todos os tipos de pontos de higiene além dos sagrados. Felizmente, Wang Mengmen tinha muitos recursos, por isso não deve demorar muito. E ele não era o único protetor dela também. Ela só chamava Ansem para acompanhamento quando ia a lugares extremamente perigosos como o deserto sobrenatural. Tinham muitas criaturas de linhagem sagrada no deserto sobrenatural e Ansem gostaria de ter uma chance de obter uma arma de linhagem sagrada. Se conseguisse obter uma, então, no futuro, ele não teria que fugir das criaturas de linhagem sagrada como o pássaro prateado, e podia tentar matar. Wang Mengmen raramente ia à escola. A razão pela qual ela escolheu a Sociedade dos Exoesqueletos Pesados era que não tinha restrições de modo que pudesse passar a maior parte do tempo no Santuário de Deus. Além de Ansem, tinham vários outros membros do Esquadrão Especial levando Mengmen para as viagens de caça. Juntamente com as carnes avançadas adequadas ao seu consumo, o Mengmen melhorou rapidamente. Atualmente, ela conseguia lidar com uma criatura mutante sozinha. Ansem seguiu tranquilamente Wang Mengmen montando na besta mutante de 3 olhos, enquanto a observava lutar. Tudo o que tinha que fazer era invocar a minhoca rochosa dourada para limpar as criaturas que ela tinha matado.
Agora os alvos de Ansem se limitaram às criaturas mutantes e de linhagem sagrada. No entanto, Wang Mengmen ainda precisava de alguns pontos de gene primitivo, então eles ainda estavam caçando criaturas primitivas raras. Irmão Wan, parece que tem um grupo de criaturas nos observando de cima. Wang Mengmen disse, enquanto estava sentada na parte de trás do seu grande urso branco. Já faz um tempo. Eu me pergunto por que eles não nos atacaram. Ansem concordou, pois já tinha notado. Era um grupo de bestas de penas negras. Elas eram criaturas primitivas com um corpo de macaco e um par de asas negras. Ansem já tinha visto antes. Mas elas geralmente apareciam em grupos pequenos ao invés de grupos grandes como esse. Tinham pelo menos 30 bestas de feras negras reunidas no céu agora. Essas bestas de penas negras pairavam sobre eles, mas não pretendiam atacar. Ansem tinha algumas dúvidas sobre isso. Embora fossem inteligentes, ele não acreditava que elas pudessem dizer que ele e Wang eram fortes só pela aparência. Com tantas delas, as bestas podiam ter tentado atacar. Quando Ansem estava se perguntando, ele ouviu subitamente sons fracos de luta à frente deles. Os dois trocaram olhares e incitaram as montarias a subir uma duna. De lá, eles viram um grupo de pessoas sendo atacadas por milhares de bestas de penas negras, algumas das quais eram criaturas mutantes. Cercados pelas bestas de penas negras, o grupo não tinha como escapar. Eles estavam lutando com muito esforço, mas tinham corpos tantos das bestas de penas negras como de humanos na areia. Então essas bestas que estão sobre nós são apenas sentinelas. Não é de admirar que não tenham nos atacado. Nós nunca fomos seus alvos. Ansem ficou assustado com a inteligência das criaturas. Elas até tinham uma estratégia. Parece que é Wang Fu Pinkin. O que ela está fazendo aqui? Wang Mengmen observou por um tempo e parecia surpresa. Seus olhos estavam fixos numa mulher com armadura vermelha entre o grupo de pessoas. Wang Fu Pinkin? Quem é ela? Ansem fez uma pausa, pois ele nunca ouviu esse nome no abrigo blindado de aço. A julgar pela reação de Wang, ela parecia importante. Ela é a filha de Wang Fuao. Os Wang Fus e Wang são amigos há gerações. Temos cooperado em muitos negócios. Ela é 2 anos mais velha do que eu, e entrou no santuário de Deus 2 antes de mim. Seu abrigo deveria ser o abrigo da fé. Por que ela está aqui? Wang Mengmen perguntou. Podemos ajudar eles a matar as criaturas? Capítulo 183, Wang Fu Pinkin. Você conhece os outros do grupo? Ansem não respondeu. Em vez disso perguntou. Não. Wang Mengmen negou com a cabeça depois de olhar cuidadosamente. Quão próximas você e Wang Fu Pinkin são? Ansem perguntou de novo. Nós nos conhecemos desde que éramos pequenas e nossas famílias têm colaborações negociais. Wang Mengmen pensou e respondeu. Então é melhor a gente ficar aqui, vai que eles assumam que queremos roubar as criaturas. Ansem entrecerrou os olhos e disse. Wang Mengmen entendeu instantaneamente o que ele queria dizer e ficou quieta. Obviamente, Ansem acreditava que o grupo era capaz de lidar com o grupo de bestas de penas negras. Se os dois corressem,
O grupo podia interpretar erroneamente a sua intenção. Depois de um tempo, um jovem invocou um par de asas brancas, voou e começou a matança. Ele é ótimo! Wang Mengmen ficou levemente surpresa ao ver o jovem em movimento. Sua amiga é melhor. Ansem sorriu e disse. Ela? Wang Mengmen olhou para Wang Fuping em surpresa, apenas para notar que suas flechas atiradas sob proteção dos outros. Comparado ao jovem com asas, ela parecia menos impressionante. Cada flecha que ela atira mata a besta que representa o maior perigo ao grupo. E até mesmo uma besta mutante foi morta por ela. Ela parece comum, mas sua ameaça às criaturas é maior do que a do jovem. Ela é calma e capaz. Acho que é provavelmente melhor do que eu em arquearia. Ansem disse entrecerrando os olhos. Wang Mengmen observou com cuidado, e descobriu que Ansem estava certo. As flechas de Wang Fuping pareciam aleatórias, mas sempre acertava a besta de penas negras mais perigosa. Subitamente, com um grito estranho de longe, as bestas de penas negras, que pareciam uma nuvem escura, se espalharam rapidamente, deixando milhares de cadáveres na areia. O grupo de pessoas notou claramente os dois a um tempo. Alguns deles ficaram para limpar a área, e Wang Fuping caminhou até os dois com o jovem que tinha as asas de alma de besta. Mengmen, tão bom te ver aqui. Wang Fuping segurou a mão de Wang Mengmen e disse com intimidade. Miga, eu fiquei com medo de você entender a situação errado, aí não fui ajudar. Você não vai me culpar, né? Wang Mengmen piscou e disse. Claro que não, entendo bem o que você quis dizer. Wang Fu disse e olhou para Ansem com surpresa. Você não é o porta-voz do SKTS? Não esperava ver uma celebridade aqui. É uma honra te conhecer. Wang Fuping estendeu a mão. Parecia que ela estava genuinamente feliz em vê-lo. Senhorita Wang Fu, você me lisonjeia. Só tive sorte. Ansem sentiu um calafrio. Embora Wang Fuping tenha um sorriso bonito e maneira cordial, ele teve um instinto de que ela era mais perigosa do que o filho do céu. As plantas venenosas eram sempre lindas. Como Mengmen é minha amiga e você é dela, então somos amigos e pode me chamar de Pinkin. Em seguida, ela apresentou o jovem com ela. Este é Wang Donglin. Ele tem sido uma grande ajuda no abrigo. Se não fosse por ele, eu jamais teria chegado aqui e conversado com vocês. O rosto de Wang Donglin ficou sombrio ao ver Wang Fuping falando com Ansem assim, mas ao ouvir o comentário dela, ele sorriu subitamente e disse oi para Ansem e Wang Mengmen. Depois que os quatro conversaram por um tempo, Ansem descobriu que Wang Fuping e os outros tinham viajado do abrigo da fé através do deserto sobrenatural para chegar até aqui. É muito bom ver vocês aqui. Podem nos levar até o abrigo blindado de aço? Wang Fu sorriu e perguntou. Wang Mengmen estava pronto para concordar, mas Ansem disse subitamente, Senhorita Wang Fu, não estamos longe do abrigo blindado de aço. Aqui está o mapa e se seguir isso, chegará em alguns dias. Acabamos de chegar e não podemos voltar aqui. Wang Fu parecia surpresa por um instante antes de colocar um sorriso no rosto e dar o mapa para Wang Donglin. Sendo esse o caso,
eu tenho que incomodar o Sr. Wang a levar o grupo até lá. Tenho muito tempo para conversar com Mengmin, e vou me juntar a você em sua viagem de caça. O rosto de Wang Donglin escureceu levemente. Ele disse rapidamente, Pinkin, é muito perigoso para você ficar aqui sozinha. Vou pedir aos outros para ir ao abrigo blindado de aço e posso ficar para te proteger. Ansem não pôde deixar de franzir o senho. Wang Fu Pinkin e Wang Donglin decidiram ficar sem seu consentimento, enquanto o resto do grupo pegou o mapa e foi ao abrigo blindado de aço. Senhorita Wang Fu, você precisa desses corpos de bestas de penas negras? Ansem apontou para quase 1000 bestas de penas negras no chão. Tem muita carne primitiva. Mesmo se eu quisesse, não iria conseguir levar de volta. Se puder usar, fique à vontade. Wang Fu se perguntou o que Ansem queria fazer com tanta carne. Ansem agradeceu e invocou a rainha minhoca rochosa dourada, que agora era do tamanho de um boi. Ela rapidamente se moveu de forma ondulatória até os corpos e começou a engolir. Wang Fu Pinkin e Wang Donglin ficaram estarrecidos com a forma como a minhoca se alimentava. Eles nunca viram algo assim, já que não tinham muitos que mantinham animais avançados de estimação de linhagem sagrada. Capítulo 184 – Sondando. Depois de ver a rainha minhoca rochosa dourada comendo os corpos e crescendo, Wang Fu Pinkin não pôde deixar de ficar surpresa. Senhorã, esse é um animal de estimação de linhagem sagrada? Wang Fu olhou para Ansem e perguntou. É. Mas é basicamente inútil. Tudo o que faz é comer. Ansem riu. Ele ganhou a alma de besta da rainha minhoca rochosa dourada, quando estava com Wang Mengmin, então não escondeu isso deles. Além disso, todos sabiam que era difícil fazer um animal de estimação de alma de besta se transformar, sem falar de um de linhagem sagrada. Ansem estava tentando aproveitar todas as oportunidades de alimentar a rainha minhoca. Você é cheio de surpresa. É tão impressionante que tenha um animal de estimação de linhagem sagrada. Sempre quis um. Se quiser vender, prometo que vou pagar muito. Wang Fu disse inesperadamente. Antes que Ansem respondesse, Wang Donglin não pôde deixar de dizer, Pinkin, para que você precisa de uma alma de besta como essa? É quase impossível transformar uma alma de besta de linhagem sagrada. Sem um monte de carne de linhagem sagrada, isso nunca será concluído. Ansem riu interiormente e pensou, esse cara é muito babaca. Ela está apenas me sondando. Ela não quer mesmo comprar a rainha minhoca. Wang Fu ouviu Wang Donglin e disse com um sorriso, eu gostei mesmo dela. O senhor estaria disposto a vender? Ansem sorriu levemente e disse, senhorita Wang Fu, se você gostou, é claro que eu poderia vender. Mas gastei bastante energia para alimentar a rainha minhoca rochosa dourada e o preço ficaria alto. Eu sugiro que a gente negocie. Eu poderia trocar essa alma de besta de linhagem sagrada por outra. O que acha? Wang Fu ponderou e disse, também preciso de almas de bestas de linhagem sagrada. Aceita dinheiro? Estou disposta a comprar por 100 milhões. Ansem negou com a cabeça levemente. Sinto muito, senhorita Wang Fu.
Não estou precisando de dinheiro e considero apenas outra alma de besta de linhagem sagrada. É mesmo uma pena. Wang Fu parecia se sentir genuinamente arrependida. A conversa acabou. Wang Fu nunca quis comprar o animal de estimação de alma de besta, mas sua sonda não conseguiu o que ela queria saber. Mas Ansem a deixou alarmada. Ele tinha um sorriso intrigante quando olhava para ela. Como Wang Fu Pinkin e Wang Donglin tinham se juntado a eles, Ansem não precisava fazer muita coisa. Ele simplesmente protegeu Wang Mengmen para caçar e não lutou sozinho. Wang Donglin, por outro lado, estava muito ansioso para se exibir na frente de Wang Fu. Ele estava constantemente matando criaturas, deixando Wang Mengmen muito infeliz. Wang Mengmen planejava praticar suas habilidades no deserto sobrenatural. Era raro que visse duas criaturas mutantes, mas foram mortas por Wang Donglin. Felizmente, essas duas criaturas mutantes eram grandes demais para alguém comer. Então elas caíram no estômago da Rainha Minhoca no final. As habilidades de exoesqueleto do Sr. An são as melhores entre os não evoluídos. Eu me pergunto em qual aspecto você é bom quando se trata de artes marciais. Wang Fu Pinkin queria ver o quão bem Ansem podia lutar quando visse criaturas mutantes, mas Wang Donglin estava muito ansioso para se mostrar, então seu plano falhou. Não tem nada em particular que eu seja bom. Ansem respondeu casualmente, imaginando se deveria terminar a viagem mais cedo. Com esses dois seguidores, ele pode não conseguir nada. Com suas habilidades em exoesqueleto, o Sr. An deve ter gasto todo o seu tempo nisso. Wang Donglin interrompeu. Ansem quase riu alto. Wang Donglin era definitivamente o pior companheiro de equipe de todos os tempos. Ele não entendia os pensamentos de Wang Fu e estava cobrindo Ansem. Wang Fu franziu a testa. Ela era muito perspicaz, então ficou impaciente com Wang Donglin, que interrompia sua sonda sobre Ansem. Wang Mengmen também achou isso engraçado. Depois de ver ficar estranho, ela disse, Mano está no departamento de arquearia, então é bom em arquearia, mas definitivamente não tão bom quanto Pinkin. Ansem sendo um estudante de arquearia foi relatado pelos vários meios de comunicação, e Wang Mengmen achou que estava tudo bem compartilhar isso. Então, Sr. An, você está no departamento de arquearia. Vamos competir mais tarde. Wang Fu não deu nenhuma atenção especial a Ansem antes e apenas descobriu seu nome por meio do comercial do Diga. Depois de descobrir que ele era um estudante de arquearia, ela ficou muito satisfeita. Acho que devemos esquecer isso. Minhas habilidades de arquearia são bem comuns. Ansem estava cansado de lidar com Wang Fu. Tão bonita como ela era, essa mulher também era muito perspicaz. Ansem não gostava de mulheres assim. Pinkin, não o envergonhe. Ele deve ter gasto todo o seu tempo em exoesqueletos em vez de arquearia. Se você quiser competir, posso me juntar a você. Eu pratiquei arquearia por muito tempo. Wang Donglin disse com um sorriso. Ansem e Wang Mengmen trocaram um olhar, e ambos reviraram os cantos da boca. Esse cara era tão idiota que chegava a ser fofo. Wang Fu estava prestes a explodir de raiva. Ela pensou, Wang Donglin, você deve ser um jumento.
Ansem é obviamente o protetor de Wang Mengmen. Se Ansem não fosse especial, os Vans confiariam Mengmen sozinha com ele num lugar tão perigoso. Wang Fu ficou tão brava que parou de falar. Os quatro continuaram no deserto sobrenatural. Depois de um tempo, Ansem olhou subitamente para o céu e disse com seriedade: devemos voltar. Tão cedo? Wang Donglin hesitou um pouco, sem entender o que Ansem disse. Wang Fu Pinkin e Wang Mengmen olharam na direção da visão de Ansem e viram duas bestas de penas negras circulando no céu. Você está preocupado com as bestas de penas negras? Wang Fu baixou a voz e perguntou. Ansem concordou. Nos últimos momentos sempre houveram bestas de penas negras ao nosso redor. Talvez tenham a ver com aquele grande grupo delas. Wang Donglin disse com um sorriso confiante. Sr. An, você se preocupa demais. Elas são apenas bestas e não são tão inteligentes quanto você pensa que são. E mesmo que venham até aqui, posso matar quantas tiverem. Capítulo 185 Bestas de penas negras de linhagem sagrada. Ansem não teve tempo para explicar a Wang Donglin. Ele invocou sua montaria da besta de 3 olhos e chamou Mengmen, vamos. Ansem tinha visto o que o Rainha Raposa de linhagem sagrada podia fazer, e essas bestas de penas negras também podiam ter uma rainha assim. Vê-las constantemente ao redor lhe deu um mau pressentimento. Como ele tinha trazido Wang Mengmen aqui, ele precisava ser responsável pela segurança dela, sem mencionar a confiança que ela depositou nele. Miga, vamos juntas? Wang Mengmen invocou seu grande urso branco e chamou Wang Fu Pinkin. Wang Fu assentiu e invocou sua montaria, seguindo os dois. Wang Donglin teve que invocar sua montaria e segui-los. Ele murmurou, são apenas algumas bestas de penas negras. O que tem para ter medo? Ansem simplesmente ignorou, e protegeu Wang Mengmen correndo a toda velocidade. Meia hora depois, o céu escureceu. Era dia, e estavam num deserto, mas o sol desapareceu do nada. As bestas de penas negras correram na direção deles como morcegos. Os quatro ficaram cheios de medo. Esse grupo era ainda maior do que o da última vez. Deviam ter mais de 10.000. Entre eles, muitos tinham asas como ferro, o que indicava que eram mutantes. Entre as bestas de penas negras, tinha um vermelho, com mais de 3 metros e sua envergadura tinha mais de 20 metros, rugindo e crepitando. Com seu rugido, as bestas de penas negras aterrorizantes eram como soldados, lançando ataques organizados contra eles. Uma besta de penas negras de linhagem sagrada. Wang Fu gritou. O rosto de Wang Donglin ficou sombrio. Ele invocou sua armadura de alma de besta, asas brancas e um par de adagas de alma de besta, enquanto as atirava contra as bestas de penas negras. Ele parecia ter planejado se livrar da rainha besta de penas negras primeiro. Mas Ansem desinvocou sua montaria mutante e pulou nas costas do grande urso branco. Ele gritou, Mengmen, vá para o penhasco sudeste. Wang Mengmen incitou o grande urso branco a toda velocidade para lá. De pé nas costas do urso, Ansem invocou seu arco de chifres e flechas do ferrão preto mutante, já mirando nas bestas de penas negras. Wang Fu não esperava que Ansem agisse de maneira tão decisiva.
Ela lançou um olhar para Wang Donglin, que estava no centro das bestas, e incitou sua montaria a seguir Ansem e Wang Mengmen. Nesse meio tempo, ela invocou suas flechas e arco de alma de besta, e se virou para disparar nas bestas de tempo em tempo. Suas habilidades de arquearia eram realmente ótimas, e ela tinha mais de uma flecha de alma de besta. Com sua montaria avançando a toda velocidade, ela conseguiu disparar 7 flechas de alma de besta ao mesmo tempo, matando as 7 bestas de penas negras mais próximas a ela. Ansem não se importou com ela. Sempre que tinha uma besta de pena negra se aproximando, ele simplesmente balançava o arco de chifres. Com seus pontos de gene, ele tinha uma força incomparável. Embora o arco não fosse uma espada, ainda era de linhagem sagrada e soprava para longe instantaneamente as bestas de penas negras. Ninguém conseguia se aproximar do urso branco. A montaria de Wang Fu era muito rápida e conseguia acompanhar o urso branco, compartilhando a proteção de Ansem. Pelo menos ela não precisava se preocupar com as bestas do lado dele. Wang Donglin se arrependeu imediatamente depois de voar para as bestas de penas negras. Tinham simplesmente muitas delas. Grupos de bestas mutantes de penas negras o cercaram, deixando-o sem chance de se aproximar da de linhagem sagrada. Sua situação era altamente arriscada. Embora tivesse um par de adagas e as estivesse usando ao extremo, ele não conseguia bloquear as bestas de penas negras vindo em todas as direções. Uma delas teve uma chance e mordeu a coxa dele desprotegida. Ai! Wang Donglin gritou e chutou a besta, virando-se para correr. Mas o grupo de bestas mutantes de penas negras nunca o deixaria ir tão facilmente. Agitando suas asas de ferro, elas bateram nele, e ele ficou preso numa luta sangrenta. Logo sua pele ficou cheia de cortes por toda parte com sangue jorrando. Neste momento, Ansem e Wang Mengmen correram até o penhasco, que tinha mais de 18 metros de altura, parados na areia como um bolo amarelo. Esses bichos são muito rápidos. Não podemos fugir. Vamos combater eles aqui. Num canto, Ansem carregou Wang Mengmen e pulou das costas do urso branco. Ele deixou suas costas viradas para o penhasco e ficou na frente de Wang Mengmen. Depois de ter invocado uma machadinha preta, ele atacou uma besta de penas negras vindo, cortando ao meio. Essa era uma das 2 almas de bestas mutantes que ganhou de Gu Ming. Era chamada de machadinha bestial e era muito mais útil num combate de curta distância como esse do que armas mais leves. Wang Fu Pingqin também pulou da montaria e ficou ao lado de Ansem, e invocou um par de adagas, lutando contra as bestas de penas negras. Ela sabia que se lutassem como uma equipe, podiam ter uma chance de sobreviver, enquanto ela estaria condenada se lutasse sozinha. Mas mesmo que estivessem de costas ao penhasco e não precisassem se preocupar com ataques vindo de trás, Wang Fu ainda sentiu seu coração palpitar. Ela se arrependeu de correr risco sozinha. Wang Donglin era forte, mas não tinha cérebro, e de modo algum era útil. Ah! Wang Donglin gritou sem parar, fazendo o coração dos 3 afundarem. Mas eles não tinham muita energia para pensar nele, já que mal conseguiam lidar com quantidade esmagadora de bestas de penas negras. As rochas e areias logo foram coloridas de sangue. Os corpos das bestas de penas negras quase enterraram Ansem e as garotas,
limitando seus espaços de movimento. Dengue! De repente, um corpo ensanguentado caiu de cima na frente dos três. Era um corpo sem cabeça, e parecia pertencer a Wang Donglin. E no céu, a rainha besta de penas negras estava agarrando a cabeça de Wang Donglin, e soltou um guincho de triunfo. A cena causou um arrepio na espinha de Wang Fu. Seu rosto ficou sombrio ao se sentir condenada. Capítulo 186 Carregado por uma flecha. Com tantas bestas de penas negras, levaria um tempo para matar todas, mesmo que as bestas não reagissem, sem falar das bestas de penas negras mutantes e a de linhagem sagrada. E agora que eles estavam presos nos corpos das bestas de penas negras. Se eles não conseguissem sair, seriam despedaçados antes que a rainha chegasse neles. Quando Wang Fu ficou em desespero, ela viu um objeto dourado e gigante surgindo do nada. Acabou sendo a rainha minhoca rochosa dourada. Invocada por Ansem, a rainha minhoca rochosa dourada retirou rapidamente os corpos das bestas. Com seu tamanho de um rinoceronte, a rainha minhoca afastou todos os corpos que bloqueavam os três. As bestas de penas negras se jogaram na rainha minhoca. No entanto, a concha da rainha minhoca era muito dura e as garras das bestas não conseguiam prejudicar. A rainha minhoca não se importou com elas e continuou devorando os cadáveres. Com a ajuda da rainha minhoca, os três ganharam espaço para se movimentar. Ao empunhar a machadinha sem problemas, Ansem matou todas as bestas de penas negras que ousaram se aproximar. Besta de penas negras, criatura primitiva foi morta. Alma de besta da besta de penas negras foi obtida. Coma sua carne para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene primitivo. Com tantas bestas de penas negras mortas, Ansem acabou ganhando uma alma de besta primitiva. Wang Fu matou o mesmo número de bestas que ele. Dançando com suas adagas e usando artes marciais diferentes, ela causou um grande dano às bestas, deixando Ansem bastante surpreso. Mas as bestas de penas negras eram tão numerosas que eles jamais conseguiriam matar todas. Ansem franziu a testa e sabia que não funcionaria. A rainha besta de penas negras de linhagem sagrada estava determinada a matá-los. Da última vez, elas se espalharam porque Wang Fu tinha muitos membros com ela, e agora tinham apenas alguns humanos, então elas voltaram. A rainha besta não se importava com sua própria espécie. Ansem sabia que sua força não duraria muito tempo. Mengmen, fique aqui e eu vou levar as bestas para longe. Depois que eu terminar, corra de volta e saia do deserto. Ansem disse. Wang Fu sentiu que ele devia estar mentindo. A única razão pela qual Wang Mengmen estava segura era por causa da proteção dele. Depois que ele saísse, como ela podia lutar contra todas essas bestas de penas negras? E com tantas bestas de penas negras aqui, quantas ele podia levar? Mesmo que conseguisse fazer com que metade o perseguisse, Wang Mengmen ainda precisava lidar com o resto. Na opinião de Wang Fu, Ansem estava simplesmente dando uma desculpa para largar Wang Mengmen e fugir por conta própria. Quando Wang Fu Pinkin estava adivinhando, Wang Mengmen disse, tome cuidado, Mano Wan. Você é mesmo uma dos Wangs? Não consegue ver que ele está fugindo sozinho?
E você ainda está preocupada com a segurança dele? Wang Fu pensou. Mas ela subitamente viu An sem entender a mão, e um traje azul de armadura de alma de besta de cristal cobriu o corpo de Wang Mengmen da cabeça aos pés. A armadura era simplesmente como uma bela obra de arte, delineando o belo corpo de Wang Mengmen. De repente, ela parecia uma deusa da guerra vindo do céu. Ao mesmo tempo, Ansem invocou seu arco de chifres e a flecha do ferrão preto e disparou na rainha besta. O arco de chifres atribuiu grande força à flecha, que zumbiu ao voar. E Ansem tinha amarrado um fio no entalhe da flecha em algum momento. Com a outra ponta do fio na mão, ele foi carregado pela flecha e se aproximou da rainha besta. Ao segurar o fio numa das mãos e uma adaga afiada e verde na outra, Ansem matou cada besta de penas negras que ousou se aproximar dele. Essa adaga era outra alma de besta que ganhou de Guming. A machadinha era grande e pesada demais, o que o sobrecarregaria enquanto disparava até a rainha besta. Foi por isso que usou a adaga agora. Depois de observar Ansem usando uma flecha para se aproximar da rainha besta de linhagem sagrada, Wang Fu ficou atordoada. Originalmente, ela achava que Ansem estava prestes a deixar Wang Mengmen sozinha e escapar. Então, ela tinha decidido que, enquanto Ansem se movia, ela o seguiria para sair. Mas, na verdade, Ansem estava tentando se aproximar da rainha besta voando no céu assim. Ela não esperava que isso acontecesse. Qual era o propósito disso? Ele não podia nem voar, então como ele podia causar algum dano à rainha besta de linhagem sagrada? Assim que a flecha brandasse, ele seria dilacerado em pedaços pelas numerosas bestas. Estúpido, ele é mais idiota do que o Wang Donglin. Wang Fu pensou. Depois de olhar de relance para Wang Mengmen, Wang Fu descobriu que, com a armadura, as bestas de penas negras nem conseguiram deixar marcas, muito menos machucar a garota. Armadura de alma de besta de linhagem sagrada. Wang Fu ficou estarrecido e sua expressão ficou complexa. Com essa armadura e sua força, ele podia sair facilmente. No entanto, ele escolheu arriscar sua vida e deixar a armadura com Wang Mengmen para protegê-la. Esse homem é louco e arrogante. Wang Fu olhou para cima e viu Ansem no céu. A flecha perdeu o impulso por causa do peso dele e da obstrução das bestas de penas negras. Ansem não conseguiu chegar na rainha besta de linhagem sagrada. E as bestas mutantes de penas negras começaram a se aproximar dele. Ele perdeu todos os meios de defesa no ar. Mas, neste momento, Wang Fu Pinkin viu subitamente uma sombra vermelha. Do nada, Ansem ficou coberto por uma armadura vermelha e seus cabelos curtos ficaram longos e loiros. Ele estava brilhando sob o sol com uma coroa de rubi na cabeça. Capítulo 187 – Uma caverna. Assim que ele se metamorfoseou na rainha fada, Ansem sentiu que o mundo desacelerou. Todas as bestas mutantes de penas negras pareciam agir em câmera lenta. Depois de ver a primeira besta mutante se aproximando, Ansem a segurou com as mãos e pulou sobre a cabeça dela. Sua adaga cortou a garganta. Besta de penas negras, criatura mutante foi morta. Alma de besta da besta de penas negras mutantes foi obtida. Coma a sua carne para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene mutante.
Ansem não se emocionou com a voz. Sem uma pausa, ele pisou em uma besta mutante e a enviou para o chão. Com esse passo, Ansem instantaneamente alcançou outra besta mutante, decapitou com a sua adaga, e se virou para saltar sobre outra besta e evitar o golpe das outras duas bestas. Wang Fu ficou de boca aberta com o movimento misterioso de Ansem no ar. Seus movimentos suaves e assassinato tornaram difícil acreditar que ele era humano. Pelo menos, Wang Fu nunca viu alguém que pudesse fazer algo assim no primeiro santuário de Deus. Eu nunca ouvi falar de alguém assim no abrigo blindado de aço. Wang Fu pensou que Ansem devia ser um dos escolhidos, mas ele nem mesmo estava nas finais. Mas, então ela pensou que, embora Ansem fosse impressionante, foi Dólar quem representou o abrigo blindado de aço neste ano. Dessa forma, era compreensível que Ansem nunca se tornou o defensor do seu abrigo. No meio dos seus pensamentos, Wang Fu subitamente viu Ansem pular das costas de uma besta mutante e invocar seu arco de chifres. Disparou uma flecha na rainha besta de linhagem sagrada que estava comandando o ataque das bestas. Dessa vez, Ansem ficou muito perto dela. A rainha besta simplesmente guinchou e voou mais alto, batendo as asas vermelhas gigantes, fazendo Ansem errar. Ansem ficou calmo e sacudiu o fio na sua mão. Mais uma vez, ele puxou a corda e disparou a flecha, que o levou até a rainha besta. Agora ele ficou ainda mais perto. Ele cortou a garganta da rainha besta com a adaga. Vendo que era tarde demais para voar para longe, a rainha besta rugiu e agarrou a adaga com sua pata vermelha, impedindo que continuasse seu percurso. E a outra pata agarrou o rosto de Ansem como um relâmpago vermelho. Ansem soltou a adaga e segurou a pata com as duas mãos. Como uma cobra, ele se enrolou no corpo da rainha besta usando o envoltório demoníaco. Com uma torção, ele quebrou um dos dedos dela. Rugido! A rainha besta de penas negras de linhagem sagrada guinchou, bateu as asas e girou ao redor, querendo tirar Ansem de suas costas. Não importa o quanto ela girasse, Ansem se prendeu e não podia ser tocado. Depois de ouvir os guinchos da rainha besta, as bestas de penas negras voltaram para salvá-la. Subitamente, todas as bestas cercando Wang Mengmen e Wang Fu Pinkin foram salvar sua rainha e se apressaram até Ansem. Miga, vamos! Wang Mengmen chamou enquanto montava seu grande urso branco, desaparecendo na direção da fronteira do deserto. Você não vai esperar por ele? Wang Fu olhou para Wang Mengmen, enquanto tinha um sentimento estranho. Ansem foi lá para salvar Wang, e ela simplesmente estava indo embora. Wang Mengmen disse calmamente, outros podem não ser capazes de fazer isso, mas Manoan pode. Eu só seria um fardo se eu ficasse aqui. Quando chegarmos a algum lugar seguro, ele virá até mim. Wang Fu ficou sem reação. Embora Ansem fosse muito forte, a confiança de Wang Mengmen parecia um pouco excessiva. Era um grupo de bestas com uma rainha de linhagem sagrada. Wang Fu não acreditava que Ansem pudesse voltar facilmente. Miga, devemos ir, Wang Mengmen disse e incitou para que seu urso branco acelerasse. Depois de olhar para as bestas no céu voando como nuvens, Wang Fu seguiu Wang Mengmen com sentimentos conflituosos. Depois de ver que as garotas saíram, Ansem se sentiu aliviado.
Ele desativou a metamorfose e colocou a armadura do besouro preto. Ainda nas costas da rainha besta de linhagem sagrada, ele socou repetidamente a parte de trás da cabeça dela. A rainha besta de linhagem sagrada era muito resistente. Com os pontos de gene de Ansem atualmente, sua força era considerável. No entanto, a rainha besta só foi ferida depois de ser socada mais de 10 vezes por ele. Ela se enterrou numa duna abaixo, enquanto guinchava de dor. Ansem pensou, ficou louca. Depois de segurar a rainha besta com os braços, Ansem planejava tirar a vida dela quando estava na areia. No entanto, o lugar onde eles pousaram estava cheio de areia movediça. Tanto a rainha besta quanto Ansem caíram no fundo. Sob a proteção da armadura de linhagem sagrada, Ansem não sofreu muito impacto. Som de baque. Ansem e a rainha besta de linhagem sagrada caíram nas rochas. Suportando a dor, Ansem ficou surpreso ao saber que estavam numa grande caverna subterrânea. Ansem não sabia dizer o tamanho da caverna. As estalactites eram tão grandes que eram como arranha-céus. Muitas videiras desconhecidas estavam enroladas nas rochas e tinha um rio subterrâneo. E nas rochas e videiras circundantes, luzes azuladas, que pareciam estrelas, brilhavam por toda parte. Elas iluminavam a caverna escura e com a boa visão de Ansem, ele podia ver tudo claramente. Capítulo 188 Borboleta fantasmagórica. A rainha besta de penas negras de linhagem sagrada tentou se libertar, mas foi derrubada por Ansem. Ela não reagiu de novo. Enquanto Ansem se perguntava o motivo de ter parado, ele viu que as luzes foram perturbadas pelo guincho da rainha besta, e começaram a voar em direção a Ansem e a rainha besta. Que porra é essa? Ansem ficou chocado. Depois de dar uma olhada mais de perto, ele percebeu que cada luz era uma borboleta azulada do tamanho de uma mão. Suas asas azuis estavam brilhando. E logo as borboletas azuladas chegaram até eles. Só então Ansem descobriu que a rainha besta não veio aqui por acidente. Estava tentando usar as borboletas para se livrar de Ansem. Ansem ficou vigilante e cortou uma borboleta antes que caísse sobre ele. Borboleta fantasmagórica, criatura primitiva foi morta. Nenhuma alma de besta foi obtida. Carne não é comestível. Enquanto Ansem estava intrigado, ele viu subitamente a borboleta fantasmagórica morta explodir em chamas azuis. Ansem rolou para o outro lado da rainha besta, chamas caíram em cima dela. De repente, a rainha besta guinchou de dor com a pele queimando. Um panapaná sobrescrito uma de borboletas fantasmagóricas avançou, atingindo Ansem e a rainha besta uma após outra. Assim que colidiam, explodiam imediatamente em chamas azuis. Simplesmente tinham muitas borboletas fantasmagóricas e nenhum deles conseguia se esquivar de tantas delas. A rainha besta guinchou constantemente de dor. Embora a armadura de linhagem sagrada de Ansem pudesse proteger das chamas, não podia fazer nada sobre o calor, e Ansem acabou sendo queimado por dentro. Ansem xingou a rainha besta por dentro. Mas, neste momento, ele não estava com disposição para lidar com ela. Ansem se atirou no rio subterrâneo, senão acabaria virando churrasco. Quando Ansem pulou no rio subterrâneo, a rainha besta seguiu e pulou também.
Foi muito rápido quando se considera seu tamanho. Com as suas asas dobradas, nadou rapidamente a jusante. Ansem cerrou os dentes e seguiu em frente. Tinham muitas borboletas fantasmagóricas, muitas das quais eram criaturas mutantes, consequentemente gerando muito calor. Mas a rainha besta era tão rápida que quase desapareceu de vista. Ansem não queria ver isso e atirou uma flecha nela debaixo d'água. A flecha não conseguia viajar muito debaixo d'água. Felizmente, Ansem não estava muito longe da rainha besta. O ferrão preto atingiu a asa dela, e o fio preso à flecha ficou emaranhado em suas penas. Quando a rainha besta avançava, Ansem também era levado. Era muito mais rápida do que um peixe, estava puxando Ansem para frente. Ela é um anfíbio? Depois de seguir a criatura na água por um tempo, Ansem não conseguiu mais prender a respiração. Ele não evoluiu ao estágio em que conseguia respirar debaixo d'água, mas a rainha besta parecia ser capaz de fazer isso. Caso contrário, teria ficado sem fôlego a esse ponto. Ansem rangeu os dentes, desinvocou a flecha do ferrão preto, deixou a rainha besta ir sozinha e enfiou a cabeça para fora d'água a fim de respirar. Ele olhou em volta e se deparou na caverna ainda. Ainda tinham algumas borboletas fantasmagóricas, mas muitas delas permaneceram nas rochas e videiras. Como ele perdeu a rainha besta e esse lugar era perigoso, Ansem estava com pressa. Depois de olhar para uma borboleta fantasmagórica nas rochas, Ansem atirou uma flecha nela. Com um som de estalo, a borboleta acabou virando chamas. Borboleta fantasmagórica, criatura primitiva foi morta. Alma de besta da borboleta fantasmagórica primitiva foi obtida. A carne não é comestível. Ansem ficou emocionado. Ele tinha uma sorte boa em termos de almas de besta. Embora fosse apenas uma alma de besta primitiva, era uma alma de besta de uso único como a flecha de vespa que o Filho do Céu usou, que era geralmente mais poderosa do que as almas de bestas do mesmo nível. De modo geral, as almas de bestas dessas criaturas não comestíveis eram todas de uso único. As outras borboletas fantasmagóricas ficaram alarmadas e voaram em direção a Ansem. Com sua flecha, Ansem logo conseguiu matar todas. Chamas azuis floresceram no ar. Depois de matar todas as borboletas fantasmagóricas, Ansem saiu da água e começou a rever suas almas de bestas obtidas em cima de uma pedra. Além da alma de besta da borboleta fantasmagórica primitiva, ele também obteve uma primitiva e uma mutante das bestas de penas negras. Tipo de alma de besta da borboleta fantasmagórica primitiva, arma oculta de uso único. Tipo de alma de besta da besta de penas negras primitiva, asas. Tipo de alma de besta da besta de penas negras mutante, asas. Ansem viu as duas últimas e ficou muito feliz. Tinham poucas criaturas próximas ao seu abrigo que geravam asas de almas de bestas, em todo o abrigo blindado de aço. Essas bestas de penas negras realmente geravam asas de almas de bestas, o que era ótimo. Ele também precisava de asas, já que só podia usar as asas do dragão de asas roxas quando era o dólar. Ansem apenas se arrependia de não ter conseguido matar a rainha besta de linhagem sagrada, caso contrário, teria a chance de ganhar outro par de asas de linhagem sagrada.
Preciso voltar e matar mais algumas bestas de penas negras. Até mesmo as asas de almas de bestas primitivas podem ser vendidas a um bom preço, já que muitos jovens compram pelo visual. Ansem invocou a alma de besta da borboleta fantasmagórica, e uma borboleta azul voou do nada para sua mão, transformando-se num bumerangue em forma de borboleta. As duas asas da arma eram finas e afiadas, parecendo bastante assustadoras. Ansem jogou o bumerangue de borboleta, que girou no ar e veio em direção a ele. Capítulo 189 – Borboleta fantasmagórica de linhagem sagrada. Ansem ficou surpreso e se esquivou rapidamente do bumerangue. A borda afiada do bumerangue cortou a rocha atrás dele e explodiu em chamas azuis. Caralho! Ansem ficou boquiaberto com o poder de um bumerangue da borboleta fantasmagórica primitiva. Se conseguisse uma mutante, provavelmente seria uma ameaça para criaturas de linhagem sagrada. A forma do bumerangue era muito peculiar, e ele devia aprender alguns métodos especiais para usar. Ansem ficou muito intrigado. Tinham muitas borboletas fantasmagóricas na caverna e ele podia facilmente ganhar um monte de bumerangues de alma de besta, se conseguisse matar cada uma que visse pelo caminho. Quanto ao perigo, ele não ficou nem um pouco preocupado. Se ficasse escondido no rio subterrâneo e disparasse flechas, ele podia fazer um mergulho sempre que parecesse perigoso. E ele também tinha sua montaria da barracuda preta mutante e não precisava nadar, nem mergulhar por si mesmo. As chamas da borboleta fantasmagórica não conseguiam feri-lo de qualquer maneira. Bem, irei ao longo do rio subterrâneo e matarei cada borboleta fantasmagórica que eu vir. Aí posso sair por onde cair. Se eu encontrar bestas de penas negras de novo, talvez eu possa até conseguir mais algumas almas de bestas de asa para vender. Ansem pensou, enquanto avançava ao longo do rio subterrâneo. A rainha besta de penas negras de linhagem sagrada o levou a um país das maravilhas. Ansem matou inúmeras borboletas fantasmagóricas, e elas nem causaram dano nele. Embora não tivesse carne, Ansem tinha colhido muitas almas de bestas da borboleta. No fim, ele ganhou umas 20 primitivas e 7 mutantes. Tinham tantas borboletas fantasmagóricas na caverna que ele se cansou de matar. Ansem caminhou por 7 dias na caverna e ainda não voltou para a saída. No início, ele estava usando flechas, e depois acabou descobrindo que as flechas eram muito lentas. Em seguida, ele pegou sua armadura de linhagem sagrada e avançou, cortando tudo ao seu redor com a machadinha. Muitas acertavam sua armadura ou foram cortadas instantaneamente. Quando ele não aguentava o calor, simplesmente se jogava no rio e deixava a barracuda preta levá-lo até o fundo do rio. Depois de um descanso, ele repetia o processo. O processo foi muito satisfatório, pois era a primeira vez que conseguiu tantas almas de bestas de uma vez. Outra panapaná de borboletas fantasmagóricas sobrevoou, e Ansem as recebeu com o balançar da sua machadinha. Ai! Nas chamas azuis, uma bola de chamas quase roxa o queimou. Ele gritou alto antes de pular no rio subterrâneo como um coelho. Borboleta fantasmagórica, criatura de linhagem sagrada foi morta. Alma de besta da borboleta fantasmagórica de linhagem sagrada foi obtida. A carne não é comestível. Quando Ansem se arrastou para fora do rio,
sua armadura ficou muito danificada. Muitas partes derreteram, expondo sua carne carbonizada. A armadura de linhagem sagrada não perdeu todo o seu prestígio. Enquanto lutava para se levantar, Ansem desinvocou a armadura. Foi uma sorte que a armadura não foi completamente destruída e podia se recuperar com o tempo. Ao mesmo tempo, Ansem também ficou feliz por a armadura ter bloqueado parte do dano da borboleta fantasmagórica de linhagem sagrada, que era muito poderosa. Ansem nunca sofreu tanto dano assim desde que obteve a armadura do Besouro Preto. Ele ficou muito queimado. Se tivesse ido mais longe do rio ou fosse um pouco mais lento, teria virado cinzas agora há pouco. Ansem ainda ficou com um pouco de medo persistente. Ele não tinha nada sobrando, sem falar de remédios. Ansem teve que usar a pele de Jade na esperança de aliviar a queimadura. Ele teve que se recuperar um pouco, antes de poder sair da caverna. Ao usar pele de Jade, Ansem sentiu um frio refrescando a queimadura e aliviando a dor. Originalmente, Ansem ficou preocupado de pegar uma infecção, o que seria pior do que se queimar. No entanto, suas feridas se cicatrizaram gradualmente depois de praticar pele de Jade por um tempo. Para sua satisfação, Ansem descobriu que todas suas feridas estavam se curando depois de usar pele de Jade por meio-dia. Pele de Jade é muito extraordinária. Eu me pergunto de onde Xuelonjian veio. Ansem estava prestando atenção para ver se tinha algum clã proeminente com o nome de família Xue. No entanto, nenhum dos grandes clãs e semideuses tinham esse nome de família, deixando Ansem confuso. Embora suas queimaduras ainda parecessem assustadoras, ele se sentia bem. Quando voltar e descansar, ele se recuperará a tempo. Ansem não se atreveu a arriscar sua vida mais desse jeito. Ele já ganhou um monte de almas de bestas, uma delas ainda era de linhagem sagrada e sua primeira arma de linhagem sagrada. Era uma pena que fosse de uso único. Mesmo quando fosse caçar criaturas de linhagem sagrada, Ansem não a usaria facilmente. Ansem ignorou as borboletas fantasmagóricas e viajou debaixo d'água na parte de trás da barracuda preta mutante. De vez em quando, ele respirava acima d'água, sem ousar perturbar as borboletas fantasmagóricas. As borboletas fantasmagóricas eram incontáveis, como as estrelas da galáxia. Se fosse matar todas, provavelmente levaria toda a sua vida. Felizmente, Ansem encontrou o local onde ele e a rainha besta caíram. Antes que as borboletas notassem, ele invocou suas asas do dragão de asas roxas, metamorfoseou-se na rainha das fadas e voou para fora. Pronto para lutar com as bestas de penas negras quando saísse, Ansem não encontrou nenhuma na proximidade, o que foi um alívio. Ele não conseguiu usar sua armadura do Besouro Preto de linhagem sagrada por um tempo, e ele deu sua outra armadura para Wang Mengmen. Seria problemática se ele se deparasse com as bestas de penas negras. Deixando o deserto sobrenatural em segurança, ele perseguiu várias criaturas por comida no caminho. Em seguida, encontrou-se com Wang Mengmen e os outros, que vieram procurar por ele. Capítulo 190 – Um convite da Sociedade de Artes Marciais. Não chore. Estou bem. Eu cacei algumas outras criaturas no caminho e levei um tempo. Me desculpe por te deixar preocupada.
Ansem deu palmadinhas no ombro de Wang Mengmen, que estava chorando nos braços dele. Mano An, você me assustou. Wang Mengmen disse quase sem ar, seus olhos estavam lacrimejando. Burrinha, você precisa confiar mais em seu mano. Ansem deu um tapinha na cabeça dela. Eu confio, mas você ficou sumido por tanto tempo, fiquei preocupada. Wang Mengmen disse e devolveu a armadura da formiga fantasma de linhagem sagrada para Ansem. Bem, vamos falar sobre isso quando voltarmos. Estou tão cansado agora e só quero um bom sono. Ansem disse com um sorriso. Enquanto voltavam, Wang Fu Pinkin olhou de forma complexa para Ansem, que estava conversando com Wang Mengmen. Não consigo ver através dele. Wang Fu sussurrou para si mesma, enquanto olhava para Ansem com um sorriso intrigante, como se tivesse visto um brinquedo interessante. Wang Fu acreditava que estava entre os melhores do primeiro santuário de Deus e viraria uma escolhida no próximo torneio. Mas até ela não tinha confiança em sobreviver sozinha ao ataque daquelas bestas de penas negras, o que Ansem tinha conseguido. Isso não era coincidência. Como se tivesse acabado de acontecer, Wang Fu ainda se lembrava do desempenho de Ansem no ar, que foi carregado por uma flecha vividamente. Senhor Sen, eu vim ao abrigo blindado de aço com algumas almas de bestas para vender, incluindo 2 de linhagem sagrada. Se tiver interessado, pode dar uma olhada. Wang Fu disse. Almas de bestas de linhagem sagrada? De que tipo? Ansem perguntou. De um modo geral, eu não revelaria isso antes do leilão. Mas como foi você que perguntou, posso dizer que uma é de asas e a outra é de arma. Wang Fu sorriu e respondeu. Vou estar lá. Ansem sempre quis uma arma de linhagem sagrada e, portanto, ficou muito interessado. Com uma arma de linhagem sagrada, ele podia matar muito mais criaturas de linhagem sagrada e acelerar seu processo de evolução. Por exemplo, se ele tivesse uma arma de linhagem sagrada, aquela rainha besta de linhagem sagrada teria sido morta. Asterisco, asterisco, asterisco. De volta à escola, Ansem precisava de descanso para curar suas queimaduras, o que lhe deu tempo de ir às palestras. Neste dia, Ansem estava numa palestra de teorias das artes de hipergene. Enquanto ouvia, Ansem estava brincando na sua mão com um bumerangue de borboleta do tamanho de uma mão. O ferreiro que vendia armas de aço Z para Ansem customizou isso para ele de acordo com o tamanho e peso das bumerangues de borboleta de alma de besta. O artesanato do ferreiro era impressionante, e o bumerangue era quase idêntico à alma de besta. Ansem pediu um total de 10 bumerangues de borboleta. Ele só estava usando esses para praticar, pois a sua alma de besta era de uso único e ele acabaria gastando todas antes de praticar adequadamente. Ansem tinha a fundação da lâmina nas mangas e procurou muitas artes de armas escondidas, então aprendeu a usar o bumerangue sozinho. Enquanto ouvia o professor, Ansem manuseou o bumerangue de borboleta a ponto de parecer que estava dançando na sua mão, como se estivesse vivo. Ansem levou o bumerangue para todo lugar a fim de pegar o jeito. Gênio, posso te pedir algo? Depois da aula, alguns estudantes foram até Ansem e um deles perguntou a Ansem. Pois não? Ansem ficou um pouco surpreso, pois não conhecia essa pessoa. Gênio,
É que somos da Sociedade de Artes Marciais e meu nome é Shu Qian. Nós nos registramos para uma competição de boxe preto-branco na esquina, e é um desafio de equipe. Temos 4 pessoas agora e precisamos de mais um jogador. Você pode se juntar a nós? Depois que o estudante terminou, todos os 4 olharam para Ansem cheios de esperanças. Tem muitos que são bons em boxe preto-branco. Por que eu? Intrigado, Ansem perguntou. Então, se fosse qualquer outra partida, a gente podia perder, mas essa é diferente. Estamos contra Saint-Germain e não podemos perder. Foi por isso que pedimos pela sua ajuda. O estudante disse ansiosamente. Depois de ver que Ansem ficou confuso, os estudantes souberam que Ansem não estava ciente dos conflitos entre Falcão Preto e Saint-Germain e começaram a explicar. Logo, Ansem descobriu que em termos de artes marciais, as 2 academias eram rivais do destino. Por 3 anos consecutivos, o que impedia a Academia Militar do Falcão Preto de entrar nas oitavas de finais do Torneio da Aliança era Saint-Germain. Então, dessa vez, embora fosse uma partida casual, a Sociedade de Artes Marciais ainda não queria perder para Saint-Germain. Depois que Ansem ouviu tudo, os estudantes olharam para ele com nervosismo. Embora soubessem que Ansem era ótimo em boxe preto-branco, ele não era um membro da sociedade e não tinha a obrigação de se juntar a eles. Ansem viu o olhar deles, ponderou e disse, o jogo está agendado para quando? Se não tiver conflito de tempo com a minha agenda, posso me juntar. Os estudantes ficaram em êxtase. Será no fim de semana. As outras partidas não são importantes, mas a de 6 de outubro é contra Saint-Germain. Nós precisamos mesmo de você para essa, mas precisamos incluir seu nome no cadastramento agora. Sem problemas, devo ser capaz de participar dessa. Ansem sorriu e disse, aliás, não me chame de gênio. Isso não representa todas as minhas forças. Ok, vamos te chamar de Ansem então. Aqui está o formulário, você tem que preencher antes da gente submeter. Shu Qian entregou animadamente um formulário para Ansem. Certo, gênio. Ansem. Para o jogo na esquina, você precisa se cadastrar com um ID, então preencha isso também. Liu Yu, que era um dos estudantes, lembrou esse ponto. Ok. Ansem pensou sobre isso e preencheu o formulário. Imperador do Soco Preto. Os estudantes viram seu ID e ficaram sem reação. Isso era tão arrogante que eles não acreditaram que Ansem tivesse escolhido um ID assim. Ele já não está sendo usado, né? Ansem olhou para os estudantes e perguntou. Não, sem chances. Estamos nos cadastrando como um grupo, então terá um prefixo do nome da escola. Mesmo que esse ID já esteja sendo usado, ainda assim não terá problemas. Shu Qian disse rapidamente. Os estudantes pensaram, mesmo sem o prefixo, ninguém seria tão ousado de usar um ID assim. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.